Algo inacreditável está acontecendo na Crimeia. A Rússia sempre tratou a península como um território intocável, uma peça-chave na estratégia de Putin para dominar a região. Mas agora, as imagens falam por si. Russos estão fugindo. Explosões, evacuações em massa e o colapso das defesas militares mostram que a Ucrânia não está apenas resistindo, está avançando. O que será que está por trás disso? Será que Moscou perdeu o controle sobre a Crimeia? Então, se você quer entender os detalhes por trás desse momento histórico, continue assistindo. Vamos revelar por que a Ucrânia está conseguindo pressionar o ponto mais sensível do governo russo e quais são os sinais de que a guerra está tomando um rumo inesperado. E antes de seguirmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Agora, vamos direto para os fatos. Explosões, evacuações em massa e pânico generalizado. A Crimeia, uma das regiões mais disputadas do conflito entre Rússia e Ucrânia, está no centro de uma nova ofensiva. A agência de inteligência ucraniana, GUR, alerta os russos. Saiam da península antes que seja tarde. Ataques estratégicos atingem bases militares, navios de guerra e a ponte da Crimeia, estrutura vital para o abastecimento das tropas russas. O governo de Putin tenta conter o caos, mas a realidade no campo de batalha é outra. O que isso significa para o futuro da guerra? A fuga já começou. Relatos indicam que não apenas soldados russos estão abandonando a região, mas também forças de segurança e colonos que se mudaram para a Crimeia após a anexação de 2014. O medo de um contra-ataque devastador da Ucrânia faz com que muitos russos reconsiderem sua permanência na península. Estariam os civis apenas se protegendo ou já enxergam o colapso da ocupação russa? O fato é que, quanto mais a Ucrânia pressiona com ataques, mais intensa se torna a saída dos russos. Mas quem está saindo primeiro? A elite militar. Oficiais e soldados russos já evacuam suas famílias discretamente, prevendo o pior. Além disso, desertores começam a surgir, frustrados com as promessas quebradas de Moscou sobre condições de serviço e estabilidade. E se o próprio exército de Putin está fugindo, o que isso revela sobre a real situação da Rússia na guerra? A resposta pode estar no próximo grande movimento da Ucrânia. O êxodo russo na Crimeia já começou. Soldados, policiais e até civis que se estabeleceram na península após a anexação de 2014 agora fogem às pressas. Relatos indicam que a retirada não acontece apenas por medo dos ataques ucranianos, mas também pela percepção de que a permanência na Crimeia pode custar caro no futuro. Muitos colonos russos que se mudaram para a região sob incentivos do Kremlin agora encaram uma dura realidade. Podem ser considerados invasores ilegais e até mesmo processados pela Ucrânia, caso Kiev retome o controle total da península. Isso explicaria por que a fuga se intensifica a cada novo bombardeio. Mas essa evacuação não é tão simples quanto parece. Para muitos russos, a saída significa abandonar casas, empregos e negócios que construíram na Crimeia ao longo da última década. Alguns tentam vender imóveis rapidamente, outros simplesmente deixam tudo para trás. A corrida para escapar antes que a situação piore lembra a debandada de civis em zonas de conflito ao longo da história, como aconteceu no Afeganistão após a retirada dos EUA em 2021. A diferença? Dessa vez, o Kremlin nega qualquer crise, enquanto a realidade no terreno conta outra história. E quem está ajudando nessa fuga? Agências de viagens russas relataram um aumento expressivo na compra de passagens saindo da Crimeia, enquanto cidadãos desesperados buscam rotas alternativas para deixar a península antes que fiquem presos em meio à escalada militar. Putin tenta minimizar o impacto, mas até mesmo seus aliados começam a perceber que manter a Crimeia sob controle está se tornando um desafio quase impossível. E se a Rússia já perdeu a confiança de sua própria população na península, o que mais pode estar desmoronando nos bastidores do Kremlin? Quando os ratos começam a abandonar o navio, é sinal de que algo grande está prestes a acontecer. Na Crimeia, a debandada russa não se limita a civis em pânico. Os primeiros a sair são justamente aqueles que deveriam defender a região. Oficiais e soldados do exército russo estão evacuando suas famílias às escondidas, prevendo um possível cerco militar ucraniano. Essa movimentação sugere algo preocupante para Moscou. Se nem mesmo os militares confiam na segurança da Crimeia, o que isso revela sobre o real controle da Rússia na região? O Kremlin tenta silenciar os relatos, mas imagens vazadas mostram uma corrida discreta, mas constante, rumo à saída. E há outro problema ainda maior: desertores. Muitos soldados russos que chegaram à Crimeia como parte da ocupação agora buscam formas de escapar.
frustrados com as promessas quebradas do governo de Putin. Esperavam bônus, estabilidade e uma guerra rápida. Mas o que receberam foi um conflito interminável e pesadas baixas no campo de batalha. Agora, alguns tentam se esconder, enquanto outros simplesmente deixam seus postos e somem no meio da multidão de evacuados. O impacto dessa fuga vai muito além da Crimeia. Se a moral das tropas desaba, toda a linha de frente russa pode entrar em colapso. Mas como o Kremlin reage a essa deserção silenciosa? Fontes indicam que Moscou aumentou a vigilância sobre suas próprias tropas, temendo um efeito dominó. O medo de Putin não é apenas perder território, mas também que sua máquina de guerra comece a se despedaçar por dentro. Se soldados experientes estão abandonando o campo de batalha, quem ficará para lutar? E mais, se os militares russos não confiam mais no sucesso da ocupação, quanto tempo falta para que o próprio comando do Kremlin comece a repensar suas estratégias? A Crimeia virou uma bomba-relógio populacional. Desde que a Rússia anexou a península em 2014, cerca de 800 mil russos foram transferidos para lá, numa tentativa de consolidar o controle sobre a região. Ao mesmo tempo, pelo menos 100,000 ucranianos foram expulsos de suas próprias casas, forçados a deixar para trás suas raízes e suas histórias. Agora, com o avanço da guerra e os ataques sistemáticos da Ucrânia, essa equação começa a se inverter. Colonos russos que antes viam a Crimeia como um território seguro, agora buscam desesperadamente uma rota de fuga. O destino que antes parecia promissor está se tornando um pesadelo para quem apostou na ocupação russa. Mas qual o impacto disso? Além da óbvia mudança no equilíbrio demográfico, essa nova migração representa um golpe profundo na narrativa do Kremlin. Moscou sempre sustentou que a Crimeia era território russo e que seus cidadãos estavam lá por direito. Mas se essa população começa a fugir, o que sobra dessa justificativa? Em um piscar de olhos, os mesmos russos que foram incentivados a se estabelecer na península agora fazem fila para deixar tudo para trás. O medo da reconquista ucraniana se espalha e a incerteza sobre o futuro só cresce. E como a Ucrânia vê essa movimentação? Kiev já deixou claro que pretende reverter a política de ocupação russa, permitindo o retorno dos ucranianos que foram forçados a sair e abrindo espaço para processar colonos ilegais. Ou seja, quem ainda permanece na Crimeia sabe que pode ser obrigado a partir mais cedo ou mais tarde. O movimento populacional está apenas começando. Mas uma coisa já parece certa. O que está acontecendo na Crimeia pode ser o início do fim da presença russa na península. E se a Rússia perder o controle da Crimeia, o que virá depois? Os russos já estão preparando sua rota de fuga. Com o aumento dos ataques da Ucrânia na Crimeia e a ameaça de uma contraofensiva definitiva, muitos colonos russos começaram a investir em imóveis na Rússia continental. O motivo? Garantir um refúgio seguro caso a península se torne inviável para a permanência. Cidades como Krasnodar e Rostov estão vendo um aumento repentino na demanda por apartamentos, impulsionado pelo medo da instabilidade na região ocupada. O mercado imobiliário russo, antes estagnado, agora se torna um termômetro silencioso da crise na Crimeia. Quem pode, já está comprando um bilhete de saída. Mas essa corrida imobiliária traz problemas. Com a demanda aumentando, os preços das propriedades começam a disparar, tornando cada vez mais difícil para muitos russos conseguirem um novo lar. Além disso, o simples fato de colonos estarem comprando imóveis fora da Crimeia é um sinal de que a confiança na permanência da Rússia na península está se esvaindo. O Kremlin insiste que o controle da região não será perdido, mas os próprios russos já não parecem tão certos disso. O pânico se espalha entre os colonos e os mais ricos garantem sua saída com antecedência, enquanto os que ficam para trás temem ser abandonados ao próprio destino. E para onde essa onda migratória pode levar a Rússia? Se a Crimeia for retomada pela Ucrânia, o êxodo de russos da região poderá ser um dos maiores já vistos na história recente do país. Esse deslocamento forçado pode gerar uma nova crise dentro da própria Rússia, que teria que absorver uma grande quantidade de pessoas que até pouco tempo atrás se sentiam seguras na península. O governo de Putin está disposto a lidar com essa consequência? Ou esse é apenas mais um sinal de que o domínio russo na Crimeia está chegando ao limite? A Ucrânia está mudando o curso da guerra. Nos últimos meses, ataques aéreos e navais têm sido intensificados, pegando a Rússia de surpresa e desmantelando as defesas na Crimeia. Bases militares foram atingidas, navios de guerra destruídos e a infraestrutura russa severamente comprometida. O que antes parecia uma fortaleza inexpugnável, agora se tornou um alvo vulnerável. As explosões não param,
E o Kremlin corre para remediar os estragos enquanto tenta manter a narrativa de que tudo está sob controle. Mas será mesmo? Até onde a Rússia pode aguentar essa pressão sem perder território? A estratégia ucraniana é clara: desestabilizar a presença russa na península. Com ataques cirúrgicos, Kiev não só paralisa a logística militar de Putin, mas também mina a confiança dos soldados russos que ainda resistem na região. A Crimeia, antes considerada um território seguro para o exército russo, agora se tornou uma zona de alto risco. E o efeito psicológico é devastador. Sem a certeza de reforços e com bases sendo destruídas, as tropas começam a vacilar. Se a Ucrânia continuar nesse ritmo, o que impedirá um avanço direto sobre a península? E como Moscou pode reagir? O Kremlin enfrenta um dilema. Reforçar a Crimeia significa desguarnecer outras frentes de batalha, enquanto recuar seria um golpe humilhante para Putin. Até o momento, a resposta russa tem sido hesitante, com ataques pontuais contra infraestruturas ucranianas, mas sem uma ofensiva que reverta a maré da guerra. O tempo está contra a Rússia, e a pressão internacional também pesa. Se a Crimeia cair, que impacto isso terá na posição global de Putin? O que parecia impossível há alguns meses pode estar mais próximo do que nunca. A Ucrânia está desmantelando a maior defesa russa na região, a Frota do Mar Negro. Os ataques constantes contra bases navais em Sebastopol e outras áreas estratégicas forçaram a marinha russa a recuar, deixando a Crimeia ainda mais exposta. Sem a proteção dos navios de guerra, a península se torna vulnerável a ataques mais diretos, enfraquecendo o domínio de Putin sobre a região. Para um país que sempre se orgulhou de sua supremacia naval no Mar Negro, essa retirada forçada é um duro golpe. Mas o que acontece quando uma potência perde o controle de suas águas? A marinha russa já sente os efeitos desse colapso. Especialistas indicam que mais da metade da frota naval da Rússia no Mar Negro já foi danificada ou destruída por ataques ucranianos. Isso compromete não só a capacidade defensiva, mas também a logística militar, dificultando a movimentação de tropas e suprimentos. O impacto é devastador. Menos navios significam menos proteção para as linhas de abastecimento russas, um problema que já está refletindo no enfraquecimento das operações militares. Será que a Rússia conseguirá recuperar sua força no Mar Negro antes que seja tarde demais? E a Ucrânia? Para Kiev, essa ofensiva é um divisor de águas na guerra. Se a Rússia perder completamente o controle naval, a Crimeia ficará isolada, sem meios eficazes para receber reforços. E isso coloca Putin diante de um dilema perigoso: arriscar mais recursos em uma frota naval fragilizada ou admitir que está perdendo a batalha marítima? Cada ataque ucraniano aproxima a península de uma nova realidade. Uma realidade em que a Rússia não é mais a força dominante no Mar Negro. Mas e se a Ucrânia ainda não tiver mostrado todas as suas cartas? A estrutura que mantém a Crimeia conectada à Rússia pode estar com os dias contados. A ponte da Crimeia, considerada um símbolo da ocupação russa, se tornou um dos principais alvos da ofensiva ucraniana. Ataques anteriores já danificaram a ponte em diversas ocasiões, interrompendo o fluxo de suprimentos e reforços militares para a península. Agora, a Ucrânia intensifica seus esforços para destruir essa ligação de vez, deixando a Crimeia isolada do território russo. O impacto seria catastrófico para Putin, pois sem essa rota, a ocupação se torna muito mais difícil de sustentar. Mas será que o Kremlin conseguirá evitar o pior? A ponte é a chave para a presença russa na Crimeia. Desde sua inauguração em 2018, a estrutura tem sido um ponto estratégico crucial para o abastecimento de tropas, armas e mantimentos. Qualquer interrupção nesse fluxo coloca a logística russa em risco, forçando o país a buscar alternativas complicadas para manter suas forças na península. E Moscou sabe disso. Por isso, reforçou a segurança na ponte com sistemas de defesa aérea e patrulhas constantes. Mas até quando esses esforços conseguirão conter os ataques ucranianos? E se a ponte for destruída? Sem essa ligação terrestre, as tropas russas na Crimeia podem ficar presas, sem reforços e sem suprimentos, tornando-se um alvo fácil para uma futura ofensiva ucraniana. Esse cenário seria um desastre militar para a Rússia, que teria que repensar toda a sua estratégia de ocupação. A cada novo ataque, Putin vê seu controle sobre a Crimeia enfraquecer, e a pergunta que muitos fazem é: quanto tempo a ponte ainda pode resistir? Os colonos russos na Crimeia podem estar vivendo seus últimos dias na península, e não apenas por causa da guerra. A Ucrânia já deixou claro que, caso recupere o controle total da região, todos os russos que se mudaram para lá desde 2014 serão considerados ocupantes ilegais. Isso significa que milhares de pessoas podem ser forçadas a sair e, pior ainda, algumas podem enfrentar processos criminais.
Kiev quer reverter a política de ocupação russa e restabelecer a soberania ucraniana sobre a Crimeia, o que abre um novo dilema para os colonos: ficar e correr riscos ou fugir antes que seja tarde? Mas quais seriam essas punições? A legislação ucraniana prevê deportação imediata para os colonos ilegais e julgamentos por colaboração com o regime de ocupação. Para aqueles que tiveram envolvimento direto com as forças russas ou trabalharam em cargos administrativos sob comando de Putin, as consequências podem ser ainda mais severas, incluindo acusações de traição. A pressão já está fazendo muitos colonos reconsiderarem sua permanência, com um número crescente de russos vendendo propriedades às pressas e se preparando para deixar a Crimeia antes que as forças ucranianas avancem. E o que Moscou pode fazer? A Rússia se encontra em um impasse. Não pode simplesmente retirar todos os colonos, pois isso seria admitir que está perdendo a guerra, mas também não consegue garantir a segurança deles a longo prazo. O governo de Putin insiste que a Crimeia permanecerá sob controle russo, mas as ações da Ucrânia mostram o contrário. Se a Ucrânia recuperar a Crimeia, milhares de russos podem se ver sem pátria e sem proteção. A pergunta que muitos colonos se fazem agora é melhor fugir antes ou arriscar ficar e enfrentar o destino? A Crimeia não é apenas um campo de batalha, é também um recrutamento forçado para os que vivem lá. Desde o início da guerra, quase 50 mil crimeanos foram alistados à força pelo exército russo, muitos deles sem qualquer escolha. Putin usa a península como um reservatório de soldados, recrutando a população local para lutar em um conflito que não pediram para participar. Mas entre os mais afetados por essa estratégia estão os tártaros da Crimeia, um grupo historicamente perseguido pelo governo russo e que agora sofre pressão ainda maior. A pergunta que muitos fazem: isso é apenas um recrutamento ou uma tentativa de limpeza étnica? Os tártaros da Crimeia vivem sob constante vigilância. Como uma minoria étnica que sempre se opôs à ocupação russa, eles são vistos como uma ameaça ao controle de Moscou. O governo de Putin usa o recrutamento obrigatório como uma forma de retaliação, enviando esses jovens para as frentes de batalha mais perigosas, muitas vezes sem o devido treinamento e com equipamentos precários. Muitos simplesmente desaparecem no campo de guerra sem qualquer chance de recusa. Para os tártaros, esse recrutamento forçado não é apenas uma tática militar. É uma forma de reduzir a resistência e forçar a assimilação sob o domínio russo. E como a Ucrânia pode responder? Kiev já declarou que pretende desmobilizar os crimeanos alistados à força caso recupere a península, mas para muitos, isso pode ser tarde demais. Enquanto isso, familiares tentam desesperadamente salvar seus filhos e maridos do recrutamento, escondendo-os ou tentando levá-los para fora da Crimeia. Mas o cerco está fechando, e Putin não pode se dar ao luxo de perder mais soldados. Com a guerra se intensificando e a resistência aumentando, a Rússia pode estar criando um novo problema dentro de suas próprias fileiras. E a questão agora é: até onde Moscou irá para manter seu controle sobre a Crimeia? A Crimeia está à beira de uma virada histórica. Os ataques ucranianos aumentam, a frota do Mar Negro recua e a ponte da Crimeia está cada vez mais vulnerável. Colonos russos fogem, soldados desertam e o próprio Putin vê sua estratégia desmoronar diante dos olhos do mundo. O que antes parecia uma ocupação consolidada, agora se transforma em um pesadelo logístico e militar para Moscou. Mas a grande pergunta continua: quanto tempo a Rússia ainda pode resistir antes que a Crimeia se torne incontrolável? E você, acredita que a Ucrânia conseguirá retomar a península? Ou será que a Rússia tem uma última carta na manga para reverter essa situação? O que podemos esperar nos próximos meses desse conflito que redefine o equilíbrio de poder na região? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Será que estamos vendo o começo do fim do domínio russo na Crimeia? Se você quer continuar acompanhando essa história e entender cada detalhe dos próximos acontecimentos, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder as atualizações. A guerra está em um momento decisivo, e a verdade precisa ser acompanhada de perto. Nos vemos no próximo vídeo.